Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e esta tem por título Local de Desenvolvimento dos Embriões. Vamos lá? E qual é o nosso objetivo com essa videoaula? Aprender a diferenciar ovulíparos, de ovíparos, de ovovivíparos e vivíparos. Calma, os nomes são complicados, mas vocês vão entender cada um desses termos. Então, a gente precisa recordar algumas coisas para poder conseguir diferenciá-los. Primeira coisa é com relação à fecundação. Lembrar que fecundação é o encontro de gametas, ou seja, do gameta masculino com o gameta feminino. Daí, esse é o processo de fecundação. Dali vai formar o que a gente chama de ovo ou zigoto, primeiro ser, né? Primeira célula da fecundação dessas duas células que a gente chama de haploide, células que têm metade dos cromossomos. Certo, só que a fecundação é o encontro de gametas e ela pode acontecer no meio externo, como a gente olha aqui embaixo, onde nós temos dois animais aqui que lançam, por exemplo, aqui são peixes, lançaram na água, a fêmea lançou o gameta feminino aqui, né, os óvulos na água, e o macho lança os gametas masculinos na água e ali ocorre a fecundação. Então, não foi dentro do corpo da fêmea, não foi dentro do corpo do animal, aconteceu no ambiente, por isso que a gente fala em fecundação externa, certo? Vai pensar duas vezes agora antes de entrar na praia, na água do mar, né? A fecundação interna já acontece dentro do corpo da fêmea, né? Onde tem o macho, ele vai copular com a fêmea e introduzir o gameta masculino no interior do corpo, do trato reprodutor da fêmea, certo? E ali acontece a fecundação. Ela acontece de forma mais protegida e mais garantida. Isso garante o sucesso na reprodução dessas espécies. Porque imagina, uma fecundação externa no ambiente, você ainda tem toda a limitação dos espermatozoides conseguirem encontrar um óvulo para fecundar. Na fecundação interna, você já tem um ambiente mais propício para que isso aconteça, né? Mais fácil o espermatozoide encontrar o óvulo e assim ocorrer a fecundação. Então, os eventos garantem que vai acontecer esse encontro. Então, vamos começar a diferenciar aqueles termos que falamos lá no início. E você pode encontrar em alguns lugares o termo chamado ovulíparos, que se refere àqueles animais que têm uma fecundação externa. Então, as fêmeas e os machos vão lançar no ambiente um grande número de gametas e eles vão se fecundar. Pode ser na água ou como, por exemplo, no caso dos sapos, em que o macho ele comprime o abdômen da fêmea, ela deposita os óvulos e ele lança os espermatozoides sobre esses óvulos. Isso pode acontecer numa folha, no ambiente, não necessariamente na água, certo? Como a gente tem um termo que é a fecundação externa, muitas das vezes a gente não encontra essa palavra ovulíparos na literatura, né, nos livros didáticos, certo? Nós temos também os ovíparos. Agora sim a gente começa a tratar termos comuns que a gente escuta na literatura sobre o local de desenvolvimento dos embriões. Ovíparos são todos aqueles animais em que a fêmea vai eliminar um ovo, normalmente um ovo de casca mais grossa, mais robusta, é muito comum em répteis, também a gente vai encontrar aqui nas aves, nos galináceos principalmente, né? Aqui nós temos como exemplo a codorna, a galinha. Então, quando a fêmea, após a fecundação, ela elimina um ovo onde vai estar o embrião e esse embrião ele não tem contato com a fêmea, né, com a sua mãe, vamos dizer assim, e ele só cresce e se desenvolve à custa das reservas nutritivas que estão dentro desse ovo, nós chamamos esses seres de ovíparos, certo? Então, tem a cópula, a fecundação do óvulo da fêmea, ela gera ali um ovo e ela elimina esse ovo e no ambiente esse ovo se desenvolve, certo? Esses são os ovíparos. Ovo, lembra lá, ovo, ovíparos. O outro termo que pode gerar um pouquinho de confusão são os ovovivíparos. Preste atenção, temos a palavra ovo aqui, então um ovo é gerado, certo? Só que diferente do anterior, esse ovo ele não fica no ambiente. A fêmea ela tem lá o processo de fecundação, gera-se um ovo, mas esse ovo permanece no interior da fêmea,
Então, o animal ele não está em contato com a sua mãe, mas ele está abrigado dentro do corpo da sua mãe. Ele vai se desenvolver com os nutrientes do ovo, ele não está em contato com a mãe trocando nutrientes. Ele só está dentro de um ovo e esse ovo está protegido pelo corpo da sua mãe, não está depositado no ambiente. Chegamos então ao último termo, que são os vivíparos. Perceba aqui que a gente não tem o O na frente, ou seja, aqui a gente não vai ter o ovo. Sendo assim, o embrião, após a fecundação, ele vai se desenvolver no corpo da sua mãe e vai se alimentar, vai conseguir o oxigênio através do contato direto com a sua mãe. Nos seres humanos, a gente tem ali a placenta fazendo essa comunicação da mãe com o bebê, passando ali o alimento que o neném precisa, o oxigênio necessário e também as excretas do animal, né, do bebê. Ela também é a mãe que vai pegar e eliminar essas excretas. Então, em vivíparos, o contato, a troca entre mãe e filho é constante, ele não está isolado dentro de um ovo, certo? Por isso que são vivíparos. Essa aula é curtinha, é só para a gente lembrar termos que a gente discute já há um longo tempo dentro da biologia e saber diferenciá-los claramente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!